Efésios capítulo 5, verso 15 até o 17. Se você abrir a sua Bíblia, deixa ela aberta no nome de Jesus até o final da palavra. A palavra de Deus vai dizer o seguinte para mim e para você. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que a sua mão tem feito por cada um de nós, mas Senhor, nós queremos hoje sermos tocados pela tua palavra. Não queremos entrar aqui e ouvir cada palavra dita e sairmos da mesma forma, não. Nós queremos um encontro com o seu doce Espírito Santo. Por isso, tira todo empecilho da nossa mente, que a nossa mente seja a mente de Cristo, esteja cativa à tua voz e que somente a sua voz, graciosa, cheia de graça, fale conosco neste momento. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da nossa palavra nessa tarde é O Tripé da Sabedoria. Eu não sei se você já parou para poder perceber, mas o cristão é um ser extremamente paradoxal. Ao mesmo tempo que eu e você temos a completa certeza que nós vamos morar em ruas de ouro, que não vai ter morte nem choro, não vai ter dor, nenhum problema, ao mesmo tempo nós estamos aqui, na terra, e temos pendências tão humanas para poder resolver. Nós temos que lidar com dor de cabeça, com ansiedade, com insônia, temos que lidar com estresse uns com os outros. Tem um negócio que estressa eu e você, são pessoas. Temos que lidar com as nossas emoções, com os sonhos que nós temos, com a nossa rotina, com o nosso trabalho. Ao mesmo tempo que temos a certeza de algo tão grandioso, somos humanos. E é essa pequenez nossa que nos caracteriza como seres humanos. Mas às vezes nós caímos num lugar de achar que Deus ele só se importa com aquilo que é macro, aquilo que é geral, aquilo que é uma visão panorâmica da nossa vida. E Deus se importa sim com coisas grandes, mas às vezes achamos que não, peraí, a palavra de Deus só está se importando com se eu sou salvo ou não, se eu vou ir para o céu ou não. Mas é óbvio que a palavra de Deus se importa com isso, mas Deus também é um Deus de detalhes. Ele se importa com coisas que são micro, aquilo que é detalhista da nossa vida, coisas que para nós são um grande desafio, mas ficamos até com vergonha de orar diante de Deus falando: Deus, eu estou precisando de ajuda nisso daqui. E a palavra utilizada na Escritura, na Bíblia, para definir aquilo que é a instrução e também a preocupação de Deus comigo e com você, em pequenas coisas, chama-se sabedoria. A sabedoria é um Deus que se importa tanto comigo e com você, mais tanto, que Ele abrange todas as áreas práticas da nossa vida. E a sabedoria é aquilo que Deus revelou, que Ele quer que eu e você vivamos hoje em coisas simples, em detalhes mínimos da nossa vida. E é nesse texto em que Paulo vai pontuar 3 pés ou um tripé da sabedoria, três características de que eu e você como cristãos temos que ter, de que isso tem que nos pautar e nos orientar, de tal forma que nós não podemos ser insensatos. É nesse momento que Paulo vai escrever a carta de Efésios. É Paulo quem funda essa igreja, em Atos capítulo 19, e a sua estadia ali é um verdadeiro avivamento. Paulo, na 3ª viagem missionária, ele estava passando pela região e só tinham 12 convertidos em Éfeso. Era uma cidade que era uma das maiores cidades daquele tempo. Era a capital da Ásia Menor, na região atual da Turquia. Ao chegar ali, aqueles discípulos, 12 discípulos, eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles só conheciam o batismo de João Batista. Paulo chega, impõe as mãos e durante 3 anos, um avivamento começa a acontecer. Pessoas são batizadas no Espírito Santo.
Há sinais de curas e libertações. O ensino das Escrituras acontece, demônios são expulsos. O temor da cidade vem ao chão e o que acontece é que durante 3 anos, Paulo ele vai escalando uma montanha de mexer com gente grande, ao ponto de que aqueles que eram os artesãos do templo de Diana, eles ficam com inveja. A cidade era movimentada pelo turismo religioso daquele tempo. Aquele templo que era banhado a ouro e 4 vezes do tamanho do Partenon na Grécia. E esses caras falam, peraí, a gente está perdendo nosso dinheiro por causa de um velho que sabe falar de um Deus que ressuscitou. Não, a gente precisa se levantar contra isso. A cidade entra em tumulto. Esses caras começam a gritar durante 2 horas, grande é Diana dos Efésios. E Paulo tem que vazar dali o mais rápido possível. Ele vai então e termina a 3ª viagem missionária dele, é preso em Jerusalém e depois de preso, está no final do livro de Atos, preso em Roma. É preso em Roma, sobre uma prisão domiciliar, que Paulo escreve essa carta à igreja que ele mesmo fundou, a carta de Efésios. Mas essa carta, ela tem simplesmente um propósito muito distinto das outras. É mostrar para mim e para você qual é a identidade do cristão. O que é ser igreja? De onde o crente vem, para onde ele vai, o que ele é. Esse livro é sobre a noiva gloriosa de Cristo, que é a igreja. E sabe como é que Paulo classifica a igreja nesses versos que nós lemos? Muito simples. A igreja é um povo sábio. Eles são cheios do Espírito Santo. Eles são cheios do espírito de sabedoria. Eles sabem como lidar com as coisas do cotidiano. Eles têm uma sabedoria proveniente do céu. Eu quero destacar com você alguns pontos dessa sabedoria. Então, veja comigo novamente os versos 15 e 16, que vão dizer o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O primeiro ponto desse tripé que Paulo vai destacar para mim e para você é: gerencie seu tempo e desfrute de portas abertas. Irmãos, Paulo vai dizer uma realidade, que é que se somos sábios, nós vamos saber gerir a oportunidade que Deus nos dá. O verbo grego aqui utilizado, ele tem a ideia de remir, ou seja, é algo que pertence a você, mas que você precisa comprar de volta. É um pertence seu que está nas mãos de outra pessoa. Isso que é nosso, mas que muitas das vezes não está nas nossas mãos, é o nosso tempo. A grande característica, irmãos, do nosso século é perder tempo. As pessoas vivem escravas das outras, escravas do celular, escravas de um tempo que ela não controla, e está nas mãos de Satanás. Mas o chamado do cristão é pegar isso de volta para ele, é remir o tempo que Deus lhe dá. Irmãos, todo mundo aqui tem a mesma quantidade de tempo. Nós temos 60 segundos a cada minuto, temos 60 minutos a cada hora, temos 24 horas por dia, temos 30, 31 dias no mês, temos 365 dias no ano. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Só que tem algumas pessoas que sabem gerenciar melhor esse tempo, e por isso elas desfrutam daquilo que Deus quer dar para mim e para você, irmãos. Sabe o que é interessante? Nesses versos, a palavra tempo utilizada pelo apóstolo é kairos. Kairos é a qualidade do tempo, que não é o nosso tempo. O nosso tempo é o cronos. O kairos é o tempo que Deus controla. Ou seja, tem momentos, irmãos, da nossa vida, que Deus, ele vem até nós. O kairos de Deus encontra o nosso cronos, e Deus fala assim: eu vou cumprir as promessas que eu tanto falei que ia fazer para você. Eu vou abrir portas que antes estavam fechadas. Só que, sabe qual que é o nosso problema muitas das vezes? Nós achamos que o problema é falta de Deus abrir porta, e não é. O problema é falta de você gerenciar seu tempo, para poder entrar nas portas que Deus está abrindo.
Não adianta nada Deus abrir porta na sua vida e você não ser maduro o suficiente para conseguir entrar nas portas. Às vezes, irmãos, não é falta de Deus te dar oportunidade, é falta de você reconhecer que cada segundo que Jesus te dá é uma possibilidade para crescer em maturidade, em sabedoria, em conhecimento e desfrutar de portas abertas, irmãos. Sabe, Deus honra com portas abertas quem gerencia o precioso tempo que é Deus que te dá, irmãos. Algumas áreas que nós precisamos gerenciar melhor o nosso tempo, sabe qual que é uma? Na nossa vida com Deus. Irmão, muitos de nós vivem empurrando o devocional com a barriga durante o dia. Irmão, nós temos que nos organizar para ter tempo com Deus. Literalmente, irmãos, Deus, Ele se organizou para poder vir para a terra e ter tempo comigo e com você. Paulo vai dizer que quando Cristo foi nascer, Deus trouxe a plenitude dos tempos. Ou seja, Deus usou o Império Grego, a filosofia grega. Deus usou o Império Romano para construir estradas. E quando Jesus nascer, o Evangelho se espalhasse para os gentios. Deus se organizou para ter tempo comigo e com você. Mas a questão é que muitas das vezes nós não somos recíprocos com Deus. Deus está lá, se organizou todinho, está lá do céu aguardando, que horas que o meu filho vai se organizar para ter tempo comigo? E nós não respondemos de volta. Irmão, ninguém aqui é tão atarefado, que a vida é tão corrida, que ele não consegue separar 15 minutos do dia para poder orar. Eu não estou falando que você tem que orar 40 minutos, não, irmão, 15 minutos. Mas não, nós deixamos para ter tempo com Deus como a última prioridade. Irmãos, na vida espiritual, a nossa frieza talvez não é falta de Deus, é falta de organização. Às vezes não é falta de tempo que nós temos, é falta de prioridade mesmo. Nós precisamos, irmãos, nos organizar para ter tempo com o Senhor. E sabe, se você se organizar para ter tempo com Deus, se você se organizar para fechar a porta do seu quarto, irmãos, você vai experimentar de portas abertas do céu, lá no seu lugar secreto, irmãos. Quando você se posiciona para poder orar, Deus se posiciona também. Mas nós precisamos separar melhor o nosso tempo, gerenciar, irmão, nós temos espírito de sabedoria. Uma outra área que nós precisamos, sem dúvida, melhorar o nosso tempo, irmão, é para resolver as nossas responsabilidades. Você que está me ouvindo, muito provavelmente é adulto, irmão, você é adulto, você dá conta de resolver seus problemas, você tem um monte de pendência lá, e sabe o que os psicólogos do mundo inteiro dizem? O caminho mais rápido de todos, para você se sentir horrível, chama-se procrastinação. Irmão, a gente tem tempo para fazer o que a gente quiser. Só que muitos de nós ficam lá o dia inteiro perdendo tempo no Instagram, fica lá rolando o feed do TikTok, irmão. Se você sair do celular, eu te garanto que você tem tempo para fazer tudo. Você pode evangelizar o mundo inteiro, irmão. Eu tinha muito problema para poder acordar cedo e resolver os meus problemas, irmão. Mas assim, teve uma hora que eu falei, olha, eu tenho memória de peixe. Ou eu vou me organizar, escrever as coisas lá, vou resolver os meus problemas, meus BO, e vai dar certo a minha vida, ou eu vou ficar aqui, vagando, eu vaguei, mundo afora, e não encontrei foi nada, ficar lá perdido no vento, vagueando no mar. Irmão, até hoje, meu celular, ele fica apitando o dia inteiro, aqueles alarmes de coisa que eu tenho que lembrar de fazer, porque, irmão, é o jeito que eu achei de me organizar. Parece uma sirene de guerra, fica o tempo todo lá, pem, o despertador tocando. Mas, irmão, os outros vêm reclamar comigo, mas eu faço isso para a glória de Deus. Se você organizar a sua rotina, irmão, você está glorificando o nome de Jesus. Deus, Ele não se importa só com, não, eu vou ser salvo e entrar de fininho no céu. Não, Ele quer que você organize a sua rotina. Eu mesmo ontem no caso, eu organizei a minha semana inteira, irmão, está lá na minha agenda. O que eu faço segunda de manhã, segunda à tarde, segunda à noite, terça de manhã, terça à tarde, terça à noite. A semana está lá. Eu vou ter tempo que eu preciso com Deus, eu vou ter que resolver as minhas pendências, eu vou ter relacionamento com as pessoas que eu preciso ter relacionamento, e está tudo certo.
E nisso eu experimento de portas abertas. Por quê? Porque eu estou trabalhando com excelência no tempo que foi o meu pai que me deu. Irmãos, dá tempo de você fazer tudo que Deus colocou na sua mão com excelência para engrandecer o nome dele. Outras áreas que a gente tem que melhorar muito, irmão, é talvez na nossa área financeira. Tem muita gente que vive gastando aquilo que não pode, irmão. Crente também tem uma mania, que é a mania de comer final de todo culto. Aí chega lá no final do culto, de onde que veio essa fatura aqui, de 1.000 e sei lá quantos reais? Foi o inimigo? Não, irmão, não foi o inimigo não, foi a sua mão, na verdade sua boca talvez. Nós temos que nos organizar nessa área também. Imagina, irmão, tanto de porta que Deus quer abrir para você financeiramente, mas nós não gerimos essa área. Aí fica achando, irmão, que sonho de Deus é um negócio unilateral para a nossa vida. É Deus que acorda lá bem, de bom humor no céu e fala assim, ah não, vou abrir uma porta de emprego aqui. Não, irmão, Deus faz isso, mas se você não estiver gerenciando a sua rotina, Deus pode abrir o emprego que for, você vai falar assim, ah não, não quero esse negócio não tem tempo para isso não. Não é falta de Deus abrir, é falta de nós entrarmos. E é nesse momento que Paulo também vai dizer em 2 Timóteo, que Deus nos deu, sabe o quê? Um espírito de equilíbrio. Se tem uma regra que todo cristão tem que ter, é que nós somos equilibrados. E tudo aquilo que é desequilíbrio, se torna pecado. Ou seja, eu estar na igreja, obviamente não é pecado. Mas eu só viver na igreja, irmão, e não ter tempo com a minha família. Não descansar, não dormir, não ter tempo de lazer. Irmão, é um desequilíbrio. Eu posso estar pecando e estar aqui o tempo todo. O desequilíbrio pode ser ver TV. Você deixa de fazer um monte de coisa que você tinha que resolver. E um negócio que não é pecado, que é ver uma série da Netflix, vira um problema na sua vida. Tudo aquilo que está saindo do controle é algo que é pecado de acordo com a palavra de Deus. Então o cristão, ele não é nem um 880. Ele não é nem o cara que é procrastinador, empurra tudo com a barriga, não resolve os trem que ele tem para poder fazer, dá a palavra dele e não faz. E também não é o cara que fica lá repetindo frase motivacional dos coaches, falando assim, trabalha enquanto eles dormem. Não, irmão, vai dormir. Tem um tempo de descansar. A pessoa sábia, sabe o que ela sabe? Não, peraí, aqui agora é hora de trabalhar. Ah não, mas espera aí, aqui agora eu acabei de trabalhar, agora é hora de eu relaxar. Ah não, mas espera aí, agora é hora de eu estudar. Ah não, mas aqui agora é hora de eu descansar. Aqui na rotina eu posso dar um pique, mas ali na frente eu vou pegar um ar. Nós temos esse espírito de sabedoria, nós temos esse discernimento, e nós não experimentaremos daquilo que Deus quer para mim e para você nessa vida, se não gerenciarmos com mordomia, com paciência, equilíbrio, mansidão, domínio próprio, aquilo que o Senhor nos dá. De repente, irmão, tem um monte de gente que está aqui ouvindo, e já virou um estranho dentro da própria casa. Trabalho e faculdade consumiu, e a pessoa não tem mais tempo com a própria família. A pessoa só come e dorme na casa, e não conversa com ninguém. Não, irmão, Deus quer que você tenha equilíbrio. Vai lá conversar com a sua família, vira para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, esposa, marido, e fala assim, como é que você está? Nós não estamos tendo tempo junto, vamos ter um tempo junto. Eu vou parar aqui as coisas da minha vida, aqui na frente eu vou compensar, mas vamos ter um tempinho nós dois, irmãos. Deus chamou eu e você para sermos sábios, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito de toda a sabedoria, que é o Espírito de Cristo Jesus. Mas veja comigo o resto do verso 16, que vai dizer o seguinte para mim e para você: porque os dias são maus. Irmãos, nosso segundo ponto é a respeito do tripé da sabedoria, é tenha o pé no chão no dia mau. A segunda aplicação que o apóstolo Paulo vai fazer é que o sábio, ele é sábio, apesar dos dias serem maus. Apesar dele estar decepcionado com alguém, o sábio é sábio. Apesar dele estar cheio de tentações, o sábio é sábio.
apesar dele estar cheio de ansiedade, ele estar cheio de medo, os dias serem maus, o dia parece que é noite, o sábio é sábio. Independente de como está o dia, ele não é pautado nas circunstâncias. Ele não está alicerçado em como que a vida dele está. O fundamento dele não é se a vida dele está boa. O fundamento dele é a palavra de Deus e ponto final. Ele tem os pés no chão e ninguém tira ele de lá. Irmãos, a sua fé e a sua sabedoria não é testada no dia que você está bem. É testada no dia que você não está bem. Irmão, ser forte na fé, no dia que está tudo bem, todo mundo é. É mais que obrigação nossa estar bem com Deus quando está tudo bem. Agora, o desafio é, e quando a noite escura chega? Você se apavora, você começa a dar chilique, você dá escândalo, ou você fala assim, não, peraí, eu estou no meio da tempestade, mas vai dar certo, irmãos. Eu não estou te prometendo, a Bíblia não te promete, Deus não te promete que você não vai ter problema, que a ansiedade não vai estar lá mesmo, que a dificuldade não vai estar lá, que aquela situação não vai estar lá apertando e batendo na sua porta, que você vai estar pensando, cara, será que eu vou conseguir? Não, infelizmente tudo isso vai estar lá, mas a questão não é se isso vai estar lá, é como você vai estar no meio disso tudo. Provérbios 24:10 fala uma realidade que é simplesmente maravilhosa. Salomão vai dizer, se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força. Irmão, não é no dia bom, é no dia da guerra, que os bons soldados de Cristo Jesus são formados. Deus não está lá, não, peraí, está tudo bem, não está tendo guerra nenhuma, e ela aqui é fiel. Não, é no dia que a luta chega, que é no dia da batalha, que ali, se você é fraco, então você não é forte de jeito nenhum, porque no dia da luta, irmãos, é o que importa. E muitos de nós, sabe como é que nós vivemos na vida com Deus? Quando está tudo bem, a gente fica empurrando a nossa sabedoria, a nossa vida com Deus pela barriga. Aí na hora que a dificuldade aperta, nós queremos ter uma fé que é impossível nós termos, porque não estamos preparados para o dia mau. Somos imaturos para o dia mau. Quando o dia mau chega, a luta chega, você não sabe como usar a sua espada para a guerra. Irmãos, o cristão que não é sábio, ele transforma provas em tentações. Uns tempos para trás, passei um negócio assim, irmãos, não me imite, já contei isso aqui, não sei quantas vezes já. Olha que coisa maravilhosa que eu sou, só que de jeito nenhum. Eu estava com esse iPad aqui, aí estava chegando prova de grego da faculdade, irmão, grego koiné, é um negócio que assim, só é de Deus porque está na Bíblia. Porque, irmão, esse negócio não tem como, você tem que conjugar substantivo. É um negócio absurdo. Faculdade de teologia, irmão, é um negócio, meu Deus do céu, dá vontade de você sair correndo. Para que Deus me chamou, né? Mas, cara, eu estava lá, precisava fazer essa prova. Só que, cara, eu sou muito ruim, eu não consigo usar caderno de papel, irmão. Aí eu ficava lá escrevendo nos treinos, eu perdi todas as folhas, estava chegando na prova, falei assim, meu Deus do céu, acabou minha vida. E eu tinha uma caneta da Apple para usar nesse iPad, que eu ganhei também, eu ganhei tudo, foi Deus que me deu, assim, do nada, absolutamente do nada. E eu já estava há um tempo tentando arrumar essa caneta, e o negócio nunca dava certo. Aí eu cheguei e falei assim, não, Deus, eu duvido você fazer essa caneta funcionar. Irmão, nunca duvide de Deus. Eu falei assim, Deus, eu duvido você fazer esse trem funcionar hoje. Eu preciso desse trem hoje. Só que não vai funcionar, eu sei que não vai. Peguei e fui no shopping, fui lá na loja da Apple. Falei assim, amigo, você consegue consertar essa caneta? Ele falou, não. Eu falei assim, tá vendo, Deus? Estamos aqui, esfregando a sua cara, Senhor, não vai dar certo. Aí, minha namorada estava comigo e falou assim, amor, só tenta pegar essa caneta e conectar ela aqui nesse iPad que está aqui no mostruário da loja da Apple, né? Eu falei assim, é óbvio que isso não vai dar certo, de jeito nenhum, já estava pegando a prova assim, passando na cara de Deus. Mas aí eu peguei e conectei. No que eu conectei, irmão, só chegou a notificação assim, que a caneta da Apple estava recarregando. Eu falei, ai Deus, meu Deus do céu. Comecei a usar o negócio, estava funcionando. E tinha mais de 1 ano que eu estou tentando fazer esse trem funcionar. Eu voltei para casa felizão, falei assim, Deus, obrigado, o Senhor é maravilhoso. Aí eu não estava nem lembrando do que eu tinha orado e falado com Deus. Eu falei assim, pois é, você estava aí reclamando da caneta, só que tudo isso que eu estava fazendo era para testar se você seria sábio, apesar da caneta não estar funcionando.
Irmão, eu tomei uma lapada de Deus assim, ó, no meio da minha veia. Irmão, tem um monte de coisa na sua vida que é só a sua sabedoria e a sua fé sendo testada. Só que, irmãos, se nós não estamos alicerçados na palavra de Deus, na hora que a tempestade chega, nós vamos dar piti. Nós vamos falar assim, não Deus, o Senhor não dá conta não. Olha, eu acho que eu vou negociar princípios. Irmão, dia mal, você não pode negociar princípios. Não tem um aval, não, hoje você pode pecar em paz. Não, isso não existe. O tempo todo, irmãos, o que nós vemos na Bíblia são homens que, apesar de dificuldades, se manteram fiéis. Irmãos, se você está alicerçado na rocha que é Cristo, pode vir a tempestade, podem soprar os ventos, podem transbordar as águas, mas a casa não é abalada. Pode vir as pessoas e falar assim, não, nós vamos te jogar aí na fornalha da Babilônia. Você vai falar assim, olha, Deus pode me livrar da fornalha, mas se não livrar, eu não adoro essa imagem de ouro de jeito nenhum. Irmãos, a pessoa que é sábia, ela vai responder, como disse Jó, ele falou assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como nós temos agido em dias que são escuros, porque isso revela no fundo, quem nós verdadeiramente somos. É no dia que a laranja está sendo espremida, que ou ela não vai botar nada de bom para fora, ou ela vai dar a melhor coisa que ela tem para oferecer. É em dias como esse, que homens que eram de Deus, cometeram grandes erros. Saul no dia da guerra contra os filisteus, ele viu os filisteus cercando, a ansiedade e o medo dominavam Saul. Ele via, peraí, não tem como ganharmos, o Samuel falou que em 7 dias ia estar aqui, e Deus me falou, não sacrifica o holocausto. Foi passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, e ele falou assim, não dá, eu não vou mais fazer do jeito de Deus, eu não vou esperar Samuel para sacrificar o holocausto, não, eu vou fazer as coisas de Deus do meu jeito, deixa eu abrir mão de um princípio. Foi lá Saul, cortou o holocausto, fez o sacrifício. Então chega Samuel na mesma hora e fala assim, o que você fez? Por causa disso, você perdeu o reino que devia ser seu. Por causa disso, Deus achou um outro homem, que é homem segundo o seu coração. Irmãos, é no dia mau, que ou você se revela como Saul, ou como Davi. É no dia mau, que os homens segundo o coração de Deus aparecem. É em dias de estresse, irmãos, que está todo mundo tirando a sua paciência, os outros sendo grosso com você, todo mundo pisando em você, que a sua mansidão e o seu domínio próprio tem que aparecer. É no dia, irmãos, que parece falar assim, não, eu não vou conseguir pagar esse boleto e ponto final. É nesse dia que você vai chegar marchando e vai falar assim, ó, Jesus dá conta, irmãos, está tudo certo, está nas mãos do grande eu sou, o meu Senhor dá conta. Irmãos, é no dia mau que as pessoas sábias, cheias do Espírito Santo de Deus, vão brilhar nessa terra como a luz do mundo. Mas veja o verso 17, que vai dizer o seguinte, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, nosso terceiro ponto, o último pé sobre a sabedoria, é compreenda a vontade de Deus para você. Irmãos, Jesus, ele foi o maior exemplo que eu e você poderíamos ter. Ele, diante da situação mais difícil, diante do Getsêmani, que ele suava gotas de sangue, em que ele pensava na cruz, e ele via o cálice do Pai, não, eu vou ser afastado da presença do Pai, não, eu que sou aquele que é bendito eternamente, vou ser feito maldição, eu que sou aquele que é santo e santo e santo eternamente, eu vou ser feito pecado. Diante dessa possibilidade, Jesus vai orar, e sabe como é que ele ora? Ele não ora falando assim, Deus, ó, Pai, vamos fazer o seguinte, esquece esse negócio, não, vou fazer do meu jeito, esquece esse negócio de cruz, isso daí não é para mim. Jesus ora e fala assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Irmãos,
O nosso chamado não é ficar teimando com Deus naquilo que Ele já nos falou. É compreender que Deus nos deu uma cabeça, um cérebro, para orarmos e meditarmos. Peraí, qual que é a vontade de Deus para mim? Irmãos, o que tem de cristão, que ele vive a vida com Deus o tempo inteiro, querendo morar em lugares que Jesus está mandando ele sair, é mato. Está lá Deus o tempo todo falando assim: esse namoro não é para você de jeito nenhum. E nós teimamos contra a vontade de Deus. Deus está falando: olha, sai dessa roda de amigos, esse povo aí não te edifica em nada. Sai desse grupo do WhatsApp, apaga esse contato. Irmãos, e nós teimamos contra a vontade de Deus. Isso não é porque nós odiamos a Deus, não. É só porque, no fundo, não somos sábios. No fundo, a gente fala assim: não, peraí, Deus, eu sei mais que você, fica aqui de lado, Jesus, eu vou andar no meu caminho mesmo. Deixa eu vir por aqui que eu acho que eu sei mais. Irmãos, aquilo que Deus falou comigo e com você, existe um processo, que é o que Paulo está dizendo, de ser compreendido. E sabe como é que é compreendido? Num profundo relacionamento. A vontade de Deus para a sua vida não é um negócio que vai cair do céu. É um negócio que envolve a sua pesquisa e a sua procura. Isso vem por meio de uma vida no lugar secreto. Isso vem, irmãos, lendo a maior vontade de Deus já revelada, que está aqui, irmão. Deus, ele não está confuso em nada que Ele te falar. O que Ele te falou, tem que estar pautado aqui. Se não está batendo com isso aqui, não foi Deus que te falou. Deus te deu uma razão, Deus te deu um sentido. E nós temos que, irmãos, sermos livres de algo, que a maior, literalmente, desgraça para mim e para você, é Deus não nos abençoar em algo, mas nos permitir fazer algo. Irmãos, eu não quero fazer nada que é com a permissão de Deus. Eu quero fazer segundo a vontade de Deus. Pode ser o lugar mais grandioso que tem para mim. Pode ser as melhores pessoas. Pode ser a melhor oportunidade. Se não é de Deus, não é isso que eu quero para mim. Porque não existe lugar mais seguro para o homem do que no centro da vontade de Deus. Deus não está confuso em nada. Ele tem certeza, irmãos. O lugar pode ser pequeno, a oportunidade pode ser pequena, tudo aquilo pode ser minúsculo aos seus olhos, mas se você está no centro da vontade de Deus, é o lugar mais grandioso que você podia estar de todos. Irmãos, mas tem uma coisa, mediante esses 3 pés, ou esse tripé, nós temos que nessa tarde pedir a Deus por sabedoria, porque sabe, nós estamos vivendo às vezes uma vida igual um cachorro caramelo, está lá correndo atrás do próprio rabo, e sem perceber, nós não saímos do lugar na nossa vida. Nós estamos completamente parados, cometemos os mesmos erros de sempre, estamos machucando as pessoas com as nossas palavras do mesmo jeito igual sempre, estamos sempre andando, vagando. Irmãos, mas a palavra de Deus, em Tiago capítulo 1, verso 5 vai dizer: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça com fé, sem duvidar. Irmãos, a minha oração hoje é que você saia daqui cheio da sabedoria de Deus, que você seja tomado pelo Espírito Santo de Deus, e que seja Ele te conduzindo. Irmãos, Ele vai revelar a vontade dEle para você. Você não vai mais ficar perdido naquilo que você acha. Não, você vai ser pautado por aquilo que o salmista vai dizer, que a palavra dEle é como uma luz, é como uma lâmpada que ilumina o seu caminho. As suas decisões não vão ser mais tolas. Não, você vai estar alicerçado, quer os dias sejam bons ou ruins, na sabedoria de Deus. Mas quem é essa sabedoria? Durante toda a Bíblia, desde Salomão até no Novo Testamento, muitas pessoas não tinham a real dimensão do que era a sabedoria. A sabedoria, ela não é somente um conceito. A sabedoria, ela não é somente uma palavra que nós falamos e achamos que é simplesmente uma razão que pode ser encontrada em vários lugares. Não, vai dizer o seguinte, a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, que vai dizer: porque
Cristo se tornou para nós a sabedoria de Deus. Colossenses 2, verso 2 vai dizer: porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Irmãos, a sabedoria é uma pessoa, é alguém. Ele é literalmente Jesus. Jesus é a sabedoria encarnada. Ele veio para a terra e Ele nos revelou qual é a vontade de Deus para mim e para você. E não tem como você viver a sua vida hoje querendo ser sábio, se você primeiro não está cheio de Cristo, porque é Cristo quem é a sabedoria que vai guiar você, irmãos.